tá bem mais leve, né? Não sei se só eu que estou sentindo isso, mas Senhor, depois de sábado passado, e eu orei e estava buscando entender algumas coisas no Senhor. Por que estava acontecendo o que estava acontecendo? As coisas que a gente estava passando eram... A coisa estava meio amarrada, um negócio meio complicado, não sei explicar assim. Mas quem tem vindo entendeu, né? Então, tá, não vou me demorar. E algo que o Senhor colocou muito forte no meu coração, e até foi algo que foi falado num dos estudos, eu não sei se quarta agora ou na outra, minha memória está complicadinha, ficando velho. Mas foi falado sobre possessão demoníaca, o que os demônios faziam ou não faziam, essa coisa toda. Foi quarta passada, foi na outra, né? E aí o Senhor me fez lembrar daquele assunto, que na verdade ele surgiu meio, né? E eu senti assim muito, muito claro no meu coração, vindo do Espírito, de que existe sim barreiras, existem sim atuações de demônios para que a gente enfraqueça, para que a gente se anule. O diabo não precisa nem matar, roubar e destruir, não. Ele é um estrategista, né? Então, ele não precisa matar. Se ele anular, ele já está ganhando. Você fica vivo, mas aquele Walking Dead lá, você está em pé, está andando, mas não está vivo, né? E foi muito claro o que o Senhor colocou no meu coração, de como o inimigo estava agindo, como os demônios estavam agindo para sugar a nossa energia, tirar a nossa força e desvirtuar algumas coisas e fazer com que a gente, sabe, como o Senhor fazia com os inimigos de Israel, cegar o inimigo para que ele ficasse lutando entre si e com as nossas próprias lutas, ao invés de focar em quem é o nosso adversário, em quem tem que ser derrotado. E aí eu comecei a pedir para o Senhor, o que a gente faz, né? O que tá, e tá na palavra, né? E aí o Senhor me fez lembrar de quando os discípulos do Senhor foram expulsar um demônio e aí não saía, né, e tal. E aí o Senhor disse que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E aí foi uma confirmação de algo que eu já vinha sentindo no meu coração, de que isso tem faltado para mim, tá? Para mim tem faltado jejum e oração. Não precisa nem dizer, né, cara? Só de olhar para mim já dá para ver que está faltando jejum, né? Jejum, não, né? Vejo que és profeta, pode falar. Mas é algo além disso. Não é só para mim que falta, mas falta para nós. Porque o louvor hoje foi muito, não que não seja dirigido por Deus, não que o Espírito, mas eu acho que a gente estava chegando assim num ponto de tão... que Deus deu um fôlego na coisa e hoje o Espírito fluiu de uma maneira tal que foi direcionado por Deus. O que foi cantado, o que foi ministrado, foi um negócio assim, glórias a Deus. Porque a gente vê que apesar das lutas, ele nunca está fora. Ele sempre está aqui. Basta a gente dar um pouquinho de lado para o Senhor. Basta a gente... Oh Deus, está aqui, me ajuda aí, faz, porque a obra é tua. E isso hoje estava muito palpável. A gente foi muito de Deus, hoje foi tremendo, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Tinha algum tempo que eu não sentia a presença de Deus tão palpável no momento do louvor como eu senti hoje. Foi... Nossa, dava para ficar a noite toda aí. Foi muito bom. E então,
Senhor me levou a lembrar disso, de que nós, como igreja, temos negligenciado isso que é muito importante, o jejum e a oração. Porque aí, quando há falta de jejum e oração do corpo, individualmente é a nossa vida com Deus, é o nosso... Mas nós como corpo, e hoje foi ministrado aqui, de unidade, de sermos um, isso tem faltado. A gente tem que fazer a nossa meia-culpa e entender que isso tem faltado. Então, é algo que o Senhor colocou muito no meu coração, e foi uma das coisas que eu falei para o Senhor ainda ontem, quando eu estava orando. Falei, Deus, mas até quando a gente conversou ontem, né? O que a gente sentiu no coração da gente fazer um jejum e uma escala de jejum e de oração com a igreja e tal. E eu confesso que ontem, quando eu estava orando, eu falei, Deus, mas com aquela meia dúzia de gato pingado que está indo na igreja, vai ser complicado. Sabe? Está tendo muito pouca gente na igreja. Aí, quando eu olhei para trás e vi todo mundo aqui, eu falei, cara, Deus, Ele faz tudo certo. Né? Aí, na hora que eu olhei e vi um monte de gente, só gente top do negócio, Deus falou assim, cara, aquieta o teu coração, porque eu vou fazer. Só precisa que você faça a tua parte. Só precisa que nós façamos a nossa parte. Então eu vou lançar já um negócio que eu ia falar no final, para que a gente faça, para aqueles que quiserem, um período de jejum e oração. Porque nós temos sim que interceder pela nossa igreja. Nós temos sim que interceder pela nossa liderança. Nós temos sim que interceder pelos músicos da igreja. Nós temos que interceder pelos líderes da igreja. Seja a mínima coisa que cada um faça aqui, é de suma importância para o reino. E se a gente não se unir, a gente vai todos perecer. O furo, historinha do barco lá, né? O furo, ele não está do lado de lá do barco. Não, quem está do lado de lá que se vire. O furo está no nosso barco. E se a gente não tampar, afunda todo mundo. Então, é algo que o Senhor colocou muito forte no meu coração. E aí, depois a gente dá um jeito pelo grupo, não sei, sinceramente, não me veio à mente o que a gente pode fazer. Se é uma hora cada um, de oração, cara, não sei. Sinceramente, não sei. Peço ajuda aí para os universitários me ajudarem aí, para que a gente monte alguma coisa. Mas o que não pode é deixar de fazer. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode deixar que o inimigo coloque a pata dele numa obra que é do Senhor. A gente não pode deixar que quem está morno esfrie de uma vez. Quem está quente fique morno e quem está morno esfrie. A gente não pode deixar aquele que está morrendo morrer. A gente não pode. A gente não tem o direito de ver alguém cambaleando e não dar a mão. Amém? Vocês falaram amém, eu ouvi. E o texto, aparentemente, fora daquilo que eu vou pregar, está em 1 Timóteo 4:1. Eu vou ler na tradução judaica, porque é a tradução mais fiel, é o que tem o contexto mais próximo do que é real. 1 Timóteo 4:1 fala assim: o Espírito diz claramente que no fim dos tempos, algumas pessoas apostatarão da fé por dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônios. Então, o sentido aí das outras versões é um pouquinho diferente. O contexto é esse. A tua versão qual que é? Parece que aí a pessoa vai se desviar e vai dar ouvidos a espíritos enganadores. Quando na verdade a pessoa vai dar ouvido a espíritos enganadores
e aí vai desviar. Muda o contexto, não é que eu vou me desviar e aí eu vou dar ouvidos. Parece que você deixa de ser crente e aí você vai para outras coisas aí, né? Mas que às vezes você pega só o texto e, na verdade, a coisa é o contrário. Você começa a dar ouvido a espíritos enganadores e aí você apostata. E aí a apostasia, ela é você se afastar daquilo que é o caminho. E aí, o que acontece? Entra um pouco naquilo que a gente, e eu vou falar aqui sem pudor nenhum, a gente estava prestes a fazer. Muitos aqui de nós estavam num ponto de, estou na beira do abismo, já o troço está, eu estava na beira do abismo e dei um passo à frente. Porque o inimigo tem mexido e tem trazido tantas coisas, tantas situações para nos afastar, para nos tirar do foco, para nos tirar do... que aí a gente acaba se desviando daquilo que o Senhor tem como propósito. E aí a gente dá ouvido a esses espíritos enganadores. E aí a gente apostata. E aí a gente está perdido, né? Então, só para começar, pincelar, é isso. E no louvor aqui foi falado, que foi muito massa, porque muita coisa que eu vou falar foi ministrado, então eu nem vou precisar falar muita coisa. Quando foi falado que é o nosso pecado que faz a separação entre nós e Deus. E só que a primeira coisa é a gente tem faltado para nós entender o que é pecado. Um troço muito básico, muito batido, muito falado, mas que a gente, por ser tão batido, tão fácil, a gente às vezes negligencia o pecado. A gente acaba colocando o pecado num negócio assim: eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não, e não faço nada disso, beleza. Sendo que não é só isso. Não é só o que você faz, a gente já aprendeu isso aqui, mas o que você não faz, né? A gente já falou várias vezes aqui, porque o bem que eu sei fazer e eu não faço, se eu não faço o bem que eu posso, nisso eu peco. Então, e o pecado é quando a gente sai do alvo, né? Nas aulinhas no estudo de quarta-feira, o que o hebraico diz, que o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Você está traçado para aquele lugar e você erra o alvo. Isso é pecado, está fora da vontade de Deus. Às vezes, você não está fazendo nada de errado, mas às vezes você não está fazendo o que é certo, e você erra o alvo, e aí você peca. Às vezes, você não está prejudicando ninguém, às vezes nem você mesmo, mas você está pecando. Então, por não nos darmos conta do que é o pecado, nós pecamos e estamos errados. Então, a primeira coisa que a gente tinha que entender é o que é o pecado. É justamente isso. É estar fora da vontade de Deus. Às vezes você está fazendo alguma coisa, você não está fazendo mal nenhum para ninguém, mas você não está fazendo bem. Você não está, né? Eu falei uma vez do cara que falou do diácono lá, 50 anos diácono, ninguém tinha nada para falar de mal do cara. E de bem, não tinha nada também. Então um diácono porcaria, porque se o cara não faz mal, mas não faz bem nenhum, 50 anos dentro da igreja, nada. Então, para a gente entender o que é pecado, a gente precisa ter uma comunhão maior com o Espírito Santo de Deus. A gente precisa ter mais momentos de comunhão com o Espírito, mais momentos de leitura da palavra de Deus. A gente já falou isso aqui algumas vezes, eu nem vou ficar repetindo muito, porque isso é chover no molhado. E a gente tem negligenciado isso. E o Senhor tem cobrado muito isso. Chega a ser um negócio meio chato, né? Toda vez que você vem pregar é só exortação. Mas aí eu falei para o Senhor,
Senhor, tá aí, né? Me dá outra coisa aí, me dá um negocinho de vitória e bênção, um negócio e tal. Aí veio aquela sapatada na minha cara assim, cara. Mas se você não se consertar, como é que você vai? A palavra vem primeiro para mim, né? Então, ora aí por mim, tá? Para que eu me conserte mais rápido, porque aí a palavra vem melhor para todo mundo, né? Primeiro vem para mim. Mas a gente precisa muito estar próximo do Espírito Santo de Deus para que ele nos convença do pecado, do juízo e da justiça. Porque se a gente está meio barro, meio tijolo, a gente começa a fazer coisas, falar coisas, ou deixar de fazer coisas que aos nossos olhos não são pecado, mas aos olhos de Deus são. E aí eu vou te dizer que o que importa é aos olhos dele, tá? Não é aos nossos. Seria muito bom se fosse aos nossos. Não, mas eu não. Mas é aos olhos dele. Romanos 7:7, a parte B do versículo diz que a função da Torá era que, sem ela, a Torá, eu não soubesse o que é pecado. Por exemplo, eu nunca teria consciência do que a cobiça é, se a Torá não tivesse dito não cobice. Então, a historinha da plaquinha lá, que já não precisa estar na grama, tá? A gente aprendeu. Então, se a gente não tiver intimidade com a palavra de Deus, que a gente não tem tido, que a gente podia ter mais, né? Falei na quarta-feira aqui que os meninos lá em Israel, quando iam estudar, começavam a estudar com 6 anos de idade e tal, com 10 anos eles já sabiam os 5 primeiros livros de cor. A gente, talvez eu saiba aí 5, não vou nem dizer 10 versículos de cor, que eu acho que eu não sei não, cara. Mas é lógico, mais importante do que saber de cor é viver, né? Mas como eu vou viver se eu não sei? Então você tendo de cor já ajuda pra caramba, né? Então, com 10 anos a criança já sabia o Pentateuco de cor. Com 14, sabia todos os escritos. Toda a Taná. Pentateuco, os profetas, tudo. Com 14 anos, uma criança em Israel já sabia tudo o que tem no Antigo Testamento de cor. Como é que a gente vai ter intimidade se a gente não sabe? Se a gente não conhece? Como é que eu vou saber o que é pecado se eu não tenho intimidade com a palavra do Senhor? Para que a gente saiba o que é pecado, a gente tem que ter uma vida separada dos valores desse mundo. E a gente tem, estou falando tudo, já para encurtar a história aí, tudo que eu estiver falando aqui, eu faço primeiro, tá? Só para não parecer que eu tenho... Então tudo aqui que eu enumerei, eu faço. Que eu tenho que parar de fazer. Então, se eu falar em matar, prostituir, alguma coisa, isso eu não fiz ainda não. Tá? Mas, né, vai que no meio tem alguma coisa, então é melhor eu dizer exatamente o que eu fiz ou não. Mas a gente tem que ter uma vida separada dos valores desse mundo. O que esse mundo quer? Cara, eu quero ser, eu preciso, eu tenho que. E eu vi uma entrevista daquele ator Pedro Cardoso, que fazia a Grande Família lá, Agostinho. E ele está morando em Portugal, e aí a menina do rádio perguntou, você está com 2 peças aí e tal, fazendo 2 peças ao mesmo tempo, 3 dias uma, 3 dias a outra e tal. Ele, não, você está ganancioso, hein, quer ganhar dinheiro e tal. Ele, não, é que agora eu estou morando fora do Brasil, estou morando em Portugal, então vim para cá só para fazer esse período, 3 meses, uma coisa assim, para fazer essas 2 peças e vou embora para Portugal. Que lá está bem melhor e tal, coisa. A gente não precisa ganhar tanto quanto aqui e tal. Ela ele então, veja só, o brasileiro ele tem esse problema, precisa precisa ganhar dinheiro, precisa ter, porque os serviços públicos são uma porcaria, né? Então, se o cara precisa pagar uma escola pública, precisa ter um plano de saúde. Aí ele falou, só o plano de saúde para minha família são 5 mil reais. O povo doente, hein, velho? 5 mil reais por mês. Aí escola particular, e não sei o que, transporte, piriri, barará. E aí ele falou, e aqui no Brasil a gente tem que... O que eu vivo lá com 10 mil, eu não vivo aqui com 50.
Aí eu percebi, sabe o quê? Que aqui tem uma ganância exacerbada, quase, de que a gente precisa ter. Pô, eu estou ganhando X, mas eu tenho que ganhar Y, porque eu preciso ter isso, eu preciso comprar aquilo, porque eu tenho que ter um plano de saúde bom, eu tenho que ter um carro bom, e a gente acaba correndo atrás das coisas, né? E aí ele pegou e falou assim, lá a vida é mais tranquila, as pessoas não têm essa, preciso ter, porque tem serviços públicos de qualidade, tem uma série de coisas que não impelem a pessoa a ter essa necessidade louca de adquirir. E ele falou, só isso. E na hora, assim, me veio à mente, a gente é assim, né? A gente precisa ter. Não adianta eu ter um negocinho, eu tenho que ter Não adianta eu ter um celular painha, que é o meu lá, que agora nem está funcionando mais. Eu tenho que ter um iPhone 6, ou saiu 7, sei lá nem quantos que tem mais. Mas, cara, e não é errado você querer ter as coisas, não estou aqui, sabe? Mas eu acho que a gente, às vezes, está tirando o foco do que é importante e indo para as coisas que não são importantes. E aí a gente dá ouvidos aos demônios, a gente dá ouvido aos enganadores que ficam colocando na cabeça da gente, pô, fulano lá comprou um troço, você não vai comprar, tem que ter um igual ou melhor. Eu tenho que ter, eu tenho que comprar, o consumismo tem se alavancado, e inclusive no meio da igreja. Um povo que devia estar focado nas coisas do alto, né? Porque a palavra diz, não estejam ansiosos para o que tem que vestir e tal, porque isso buscam os gentios ou os pagãos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E aí a gente está buscando as demais coisas e o reino de Deus não é acrescentado. A gente inverteu a ordem do troço e não sabe que isso é pecado. A gente acaba vivendo um mundo louco, de doido, pecando dentro da igreja e pecando. Mas está dentro da igreja, mas está pecando. E ainda que ninguém veja o que eu estou fazendo, ou o que eu estou falando, ou o que está acontecendo, o pecado é pecado. Ainda que eu ache que não é, ou ainda que o que eu faça seja bem escondidinho, que tem uns pecadinhos que a gente faz que é um negócio massa, né? Que é só você e o pecado, assim. É você e ele, o Satanás e os demônios todos, está tudo ali escondidinho, ninguém está vendo. Mas é pecado. Isaías 29:15 diz, ai dos que cavam profundamente para esconder os seus planos do Senhor. Eles trabalham na escuridão e dizem para si mesmos, ninguém nos vê, ninguém nos conhece, ninguém está vendo. Vou só pegar aqui, ó, vou usar o Wesley aqui, não que isso aconteça, tá? Vou só pegar essa propinazinha aqui do motorista que está sem carteira, ninguém está vendo. Eu vou só vender um negocinho aqui sem nota para eu não precisar pagar imposto, mas ninguém está vendo. Ou eu vou só pegar um recibinho maior aqui para poder pegar um reembolso maior da empresa que eu trabalho, mas ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo. E Ele nos chamou para sermos irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Aquele que não tem o que se repreenda, não tem nada que diga assim, não. Como o Senhor falou de Jó. Você viu meu servo Jó? Íntegro. Tem um A que você possa falar do cara. É isso que Deus chamou para que a gente seja. Mas, se a gente não entender o que é o pecado, a gente continua pecando e acha que está tudo beleza. E ainda que a gente ouça pregações, ministrações, cante louvores e faça várias coisas, ainda que a gente leia todos os livros que tem e que ensine a gente um monte de coisa e tal, se a gente não
agir e não fizer as coisas de acordo com a vontade de Deus, a gente está pecando. Quando a gente aceita que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas nossas vidas, quando a gente se despe dos nossos conceitos, dos nossos, sabe, das nossas crenças e daquilo que a gente acha que a gente é, ou daquilo que a gente acha que a gente pode, e se coloca diante do Senhor e pede: Senhor, que o Teu Espírito me convença do meu pecado, do juízo, da justiça, aquilo que eu nunca mais esqueço, desde que eu ouvi o pastor Wesley falar isso, quando ele pediu para o Senhor mostrar quem Ele é. Cara, eu tenho pedido isso para o Senhor, me mostra quem eu sou, e eu não tenho ficado feliz com o que eu tenho visto. Só que, cara, Deus Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele tem me mostrado quem eu sou. Mas Ele tem trabalhado no meu coração para que eu deixe de ser quem eu sou, para que Cristo habite em mim de verdade. E depois que eu preguei sábado, o Senhor me mostrou algumas coisas que Ele não me disse que eu podia falar. Eu não sei se é para falar. Mas as coisas que o Senhor me mostrou me entristeceram de uma maneira assim que os dias passaram e falei: Senhor, e o que Ele mostrou, eu fazia parte. Então, é doído você sentir a tristeza do Senhor com aquilo que você tem feito, que eu tenho feito. E o Senhor colocou no meu coração assim um sentido de urgência tão grande. Parece que Ele vai voltar amanhã. Eu não sei como mas sabe quando você começa a querer organizar tudo que você tem, quando você começa, né? Eu não sei se eu vou morrer logo, sei lá. Mas sabe quando o desejo que arde no teu coração é você colocar as coisas da tua vida em ordem? E o desejo que vem no teu coração é assim, que a igreja sentisse esse sentido de urgência, de que o Senhor está voltando, e que a gente está, sabe, a galinha quando você corta a cabeça dela fora e sai correndo assim, se batendo. E é isso que a gente tem feito. A gente tem buscado tanta coisa, cara. Tanta coisa pequena tem tirado a gente da presença do Senhor. Coisas que em si não são pecado. Sabe? Você assistir um filme não é pecado. Mas sabe que às vezes a gente deixa de buscar um pouquinho mais do Senhor porque tem aquele filme que eu quero ver. Sabe? Tem aquele jogo que eu quero assistir. Pô, eu tenho que sair para jogar uma bola. Pô, eu tenho que... hoje é meu dia, eu vou no cinema. Não que nada dessas coisas são pecado. Mas sabe, a gente não tem essa urgência de fazer as coisas com o Senhor. A gente está às vezes na correria do dia a dia e tal. E eu lembro que eu estava no Rio, estava dirigindo diretão assim. E às vezes quando eu estava sem o alemão buzinando na minha cabeça lá, eu estava orando. Andava, dirigia tal, e estava orando. Mas sabe aquela coisa de você, vou parar tudo agora e vou ter um tempo de qualidade com o Senhor? Quanto tempo, cara, que a gente não faz isso? Senhora, tô doido para ver esse filme aqui, mas sabe o que é? Eu vou ofertar o tempo desse que eu queria ver para o Senhor. Eu vou abrir mão do meu lazer. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Sabe?
a gente deixa o Senhor por qualquer coisa, a mínima coisa, para fazer nada, a gente deixa o Senhor. Pô, cansadão. Hoje eu levei a Simone lá para o trabalho e voltei para casa, porque alguém tem que trabalhar naquela casa. E voltei para casa, assim, estava um maior tempo feio de manhã, né? Falei, vai chover, não vou lavar roupa hoje. Ô glória, acho que eu vou tirar um cochilo. Fui subir na escadinha, faceiro, né? Aí, cara, pô, os dois estavam mortos lá no quarto. Os dois morreram lá dentro, estava sozinho em casa, nem a Jurema não queria ficar comigo. E aí, cara, muito suavezinho assim. Vai tirar um tempo comigo? Falei, pô Deus. Não que eu sou o cara, não sou nada, cara. Mas foi tão maravilhoso, velho. Aquele negócio que eu não sentia há algum tempo. De você ouvir o Senhor assim, ó. Pô, tira um tempo comigo agora. Deixa. Aí, cara, sentei no sofá e fiquei, cara. Peguei a Bíblia, nem li. Fiquei sentado assim. Viajando, sabe? Viajei mesmo, fui longe. Passaram algumas horas, cara. E eu estava com o Senhor. E aquilo calou tão forte no meu coração. E eu queria que cada um que está aqui pudesse sentir o que eu senti hoje. Cara, é muito massa. Esse Deus que a gente serve, esse Deus que a gente diz que serve, Ele está sempre com os braços abertos para nós. E é a gente que negligencia esse tempo de qualidade. Como eu falei, a gente deixa de estar com o Senhor para qualquer coisa. Qualquer coisa. Até para fazer nada. E o Senhor colocou muito esse senso de urgência. Sabe? E aí, logo depois me veio a passagem do Senhor olhando para Jerusalém. E Ele fala, Jerusalém, como eu queria te aninhar. Colocar você debaixo das minhas asas. Como a galinha faz com seus pintinhos. Sabe, o Senhor, Ele está pronto, cara, para colocar as suas asas ao nosso redor. Mas a gente sai correndo por aí. Ele não tem como fazer. E eu, naquele momento, eu entendi muito profundamente aquela palavra. Do quanto o Senhor se entristeceu porque os seus deram as costas para Ele. Como eu faço. Como a gente faz. E como o Senhor falou na semana passada, para que a gente não ousasse sair daqui como a gente entrou, eu tentei fazer isso essa semana. E é meio que Alcoólicos Anônimos, sabe? Só hoje eu não vou fazer o que eu fazia. Só hoje eu não. Se a gente começar a colocar isso na nossa mente, no nosso coração, as coisas não vão ficar mais fáceis, mas vão ficar menos difíceis. As coisas vão ter mais sentido. A gente para de fazer as coisas por fazer. A gente para de, né? Como foi o louvor hoje. Não foi, vocês não vieram só tocar. Foi ministrado o louvor diante do Senhor. Foi um negócio, apesar do som da bateria, né? Que o Senhor manda outro. Não é com você, não. O problema eu sei. Mas, apesar das dificuldades e das coisas, cara, foi muito massa. Então, bastou a gente dar um passinho para o Senhor. De semana passada para cá, muita coisa mudou. Quem lembra do culto de semana passada e desse de hoje? Foi muito diferente. Parece até que está mais claro, né? Negócio massa.
Não falei nada que eu anotei. Quando a gente aceita que o Espírito Santo trabalha em nós e nos mostre onde a gente errou o alvo, o passo seguinte é, sem dúvida, o verdadeiro arrependimento. Como a gente falou semana passada, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se a gente se arrepender, aí entra outra coisa. É a gente se arrepender e fazer a techuvá, metanoia, ou, né? Não é só se arrepender, não é só parar de fazer o que está errado. É parar de fazer o que está errado e começar a fazer o que está certo. Né? É, isso aí. A gente tem que parar de fazer o errado e produzir frutos dignos, frutos que condizam. Condizam? Existe essa palavra? Que sejam condizentes, deixa eu melhorar. Condigam. Muito obrigado, Aurélio. Que sejam condizentes com este arrependimento. Porque foi isso que João Batista cobrou lá dos fariseus que foram ter com ele quando foram se batizar. Se vocês se arrependeram, mostrem frutos dignos de arrependimento. Está lá em Lucas 3:8. Se vocês se arrependeram de verdade de seus pecados, produzam frutos que comprovem isso. Isso vai além de só abandonar o erro, mas passar a gerar, a viver e gerar frutos que demonstrem esse arrependimento. E aí, eu vou ler um texto curtinho, são 32 versículos só. Efésios 4, 28 a 32 diz assim: o ladrão deve parar de roubar. Em vez disso, deve viver honestamente por esforço próprio. Dessa forma, será capaz de partilhar com os necessitados. Vou fazer um parênteses aí, abrir um parênteses rapidinho. Então não adiantou só o cara parar de roubar. Mandou ele parar de roubar, mandou ele trabalhar, ganhar o dinheiro dele e partilhar com quem precisa. Então, para uma ação ruim que ele fazia, ele teve que fazer duas boas. Anular, legal mesmo. 29 diz assim: que nenhuma linguagem prejudicial saia da sua boca, apenas boas palavras que possam auxiliar, palavras benéficas aos ouvintes, aos ouvintes. Não causem tristeza ao Espírito Santo de Deus, porque ele os marcou como sua propriedade até o dia da redenção final. Livrem-se de toda amargura, rancor, ira, agressividade e calúnia, além de toda maldade. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos e perdoem-se mutuamente, como Deus os perdoou no Messias. Moleza, facinho. Servir a Deus é, né, mamão com açúcar. E aí, quando eu lia esse versículo, eu ia falar na verdade o 28. Não vou dizer que o Senhor me disse, mas existe aqui dentro da igreja pessoas que precisam liberar perdão para outras pessoas, pessoas que precisam pedir perdão para outras pessoas. Porque se você não perdoar e se você não pedir perdão, tão pouco o Senhor vai te perdoar os seus pecados. Isso está lá na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Então, não vou dizer de novo. Você precisa pedir perdão para alguém. Você precisa perdoar alguém. Não perca a oportunidade. Faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Se a pessoa não está aqui, telefone para ela. Vá atrás dela e peça perdão por aquilo que você precisa pedir perdão.
perdoe aquele que te fez alguma coisa, ainda que aquela pessoa não te peça perdão. Libere perdão para aquela pessoa. Senhor, eu libero perdão por fulano, por ciclano, ainda que aquela pessoa não te peça perdão. Tire essa mágoa do teu coração, tire essa ira, tire esse rancor, porque tudo isso atrapalha o agir de Deus nas nossas vidas. Tudo isso atrapalha o agir de Deus dentro da igreja. Nós não podemos, como corpo de Cristo, ter amargura, ira, rancor, agressividade, calúnia. Além de não termos isso, precisamos ser bondosos uns para com os outros, ser compassivos uns para com os outros, e muito importante, perdoar-nos uns aos outros. Porque aqui, vou te contar uma novidade também que eu não tinha falado ainda, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós somos falhos, todos nós temos defeitos, só que a gente sempre foca no defeito do outro e não no nosso. Para o nosso defeito, misericórdia, para o outro, justiça. Então, não deixe, não traga a sua oferta no altar, se você souber que alguém tem alguma coisa contra você. Eu não sei por que eu estou enfatizando tanto isso. Diante de Deus eu te digo, mas eu senti isso muito forte no meu coração. Se a gente continuar com certas coisas, nós vamos dar liberdade, nós vamos dar brechas e legalidade para que o demônio continue agindo, e a gente vai estar sempre numa luta. É sempre aquilo, um parto de fórceps, sabe? Para sentir um pouco da glória e da presença de Deus. Porque a gente tem um coração muito duro, e por isso a palavra diz: tira de mim, Senhor, coração de pedra, e coloca em mim um coração de carne. Assim, nós vamos servir e adorar o Senhor como Ele quer e merece ser servido, que é uma coisa que Deus tem colocado muito no meu coração, tem me repetido demais. Nós devemos servir e adorar a Deus como Ele quer ser servido e adorado, não como nós achamos que nós devemos adorar. Deus merece ser adorado do jeito que Ele quer, do jeito que está aqui no manual, e não do modo que a gente acha. João 4, 23 e 24 diz assim: mas está chegando o tempo, e de fato é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai de forma espiritual e verdadeira, porque esse é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Deus é espírito. Os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. Quando você lê assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, parece um negócio assim, anjos voando, aquele negócio assim, né? Espiritual, tá? Isso, a forma espiritual e verdadeira vai além de quando eu estou ouvindo um louvor, eu me derramo ali, eu estou adorando o Senhor em espírito e verdade. Sinto te dizer que aí você está louvando a Deus, você está ali louvando o nome do Senhor por tudo que Ele é, pela grandeza. A adoração em espírito a adoração de forma espiritual e verdadeira é dando lado ao Espírito de Deus, para que Ele haja em nós e nós verdadeiramente hajamos de acordo com o que Ele tem para nós. Não tem nada de aleluia, é mais além. É muito além do que só eu me entregar e me derramar. É de forma espiritual, mas verdadeira. Não é o que a gente faz aqui, não é uma adoração espiritual. A adoração vai além. A adoração, a gente já falou aqui, é dessa porta aqui para fora. É lá fora que eu adoro a Deus. Aqui nós cultuamos a Deus e louvamos a quem Ele é, mas nós adoramos a Deus com as nossas atitudes lá fora.
Isso é ser um verdadeiro adorador. É adorar acima de qualquer circunstância. É abençoar quem chegar no teu caminho e te pedir. É fazer como se fora para o Senhor. Estou quase acabando. Quando a gente deixa que Deus trabalhe em nós dessa maneira, a gente passa a não viver conforme a carne, mas como o Espírito quer. João 6:63. É o Espírito que dá vida. A carne em nada ajuda. E aí, as nossas atitudes, escolhas, palavras, decretam o que vai acontecer com a gente. Como é que Deus vai agir ao nosso favor ou desfavor? Ou até como o inimigo vai agir e prevalecer contra nós ou não. Porque Deus dá decretos dependendo daquilo que fazemos. E às vezes Ele revoga decretos por causa das nossas atitudes. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ainda que Ele tivesse decretado, se o povo. O nosso Deus, Ele é infinito em graça e misericórdia. Apesar das nossas transgressões e falhas, se nós nos colocarmos na posição que nós começamos a nos colocar hoje, de humilhação, de submissão diante do Senhor, ainda que Ele tenha decretado a nossa derrota, Ele mesmo, por seu grande amor, vai se compadecer e vai nos livrar por amor do seu nome. Jonas 3,10. Quando Deus viu que os atos deles demonstravam que se haviam voltado de seus caminhos maus, Ele se compadeceu e não trouxe sobre eles a punição com que os ameaçou. Nínive era uma cidade com mais de 120 mil habitantes. Era uma cidade próspera, era uma junção importante nas rotas do rio Tigre. E ela recebia riqueza que ficava entre o Mediterrâneo e o Oceano Índico. E era uma cidade muito próspera, muito rica, muito... E Jonas vai lá e dá a palavra do Senhor de que seriam destruídos em 40 dias. Mas Nínive, Jonas disse que ele tinha que cruzar a cidade, levaria 3 dias para cruzar a cidade. No primeiro dia que ele começou a andar pela cidade, dizendo que o Senhor faria tal coisa, as pessoas começaram a se arrepender, começaram a se humilhar diante de Deus. A notícia chegou até o rei, e o rei decretou então que toda a cidade, inclusive os animais, não comessem, não bebessem. Ele despiu das vestes reais, vestiu pano de saco, se humilhou diante do Senhor. E aí vem esse versículo 10. Quando o Senhor viu que eles se humilharam diante do Senhor, Ele se compadeceu e não trouxe a punição que os ameaçou. Então, ainda que haja um decreto de Deus contra a tua vida, se você se humilhar, se você se colocar diante do Senhor e reconhecer, se eu me colocar diante do Senhor e reconhecer que sou pecador, que tenho errado, mas não adianta fazer aquela oração do venho aqui, me arrependo, no outro dia começo a fazer tudo de novo, volto aqui, me arrependo. Quem se arrepender é mais que um sentimento, vai além do sentimento, vai com a atitude de mudar aquilo que eu estava fazendo de errado. E ainda aquela cidade tão próspera, tão importante, tão imponente, com uma cidade para ser próspera tem que ter governantes sábios, tem que ter pessoas, O Senhor fala de Nínive assim, eles não sabem discernir a mão direita da esquerda. Quando se dizia respeito às... Quando Jonas, fala, Senhor... Jonas tinha ficado brabo por causa do ramo lá que tinha morrido, secado.
E aí o Senhor vira para ele e fala assim, eu não vou me compadecer de 120 mil pessoas e os animais, e as pessoas que não sabem discernir da mão direita para a mão esquerda, pessoas que não têm conhecimento, que são... E às vezes a gente acha que sabe tanto, né? A gente acha que está tão... Ali estava aquela cidade tão imponente. Aí o Senhor vira e fala, os caras não sabem. Se eles for colocar o sapato, vai inverter os pés de tão... Então, que a gente não esteja mais ou menos como Nínive, né? Não esteja na altivez ou usando do conhecimento, ou seja lá do que for, do modo errado. E que o Senhor possa verdadeiramente ministrar aos nossos corações, e que o Espírito Santo de Deus possa a cada dia, lembrar a gente de quem a gente é. Lembrar que o Wagner não sabe discernir a mão direita da esquerda, que se não for o Senhor, a gente não pode nada. Que se a gente não se humilhar diante da potente mão do Senhor e pedir para o Senhor, Deus, muda minha sorte, muda minha história, me ajuda a mudar. Não é o Senhor que vai, né, uma varinha de condão, que dá, eis que te mudo agora, você vai ser o servo. Não, é um processo. A gente está vivendo esse processo. A gente tem errado em algumas coisas e tem não repetido erros que fizemos antes, mas que a gente possa individualmente e como igreja entender que nós estamos em guerra e que precisamos que o Senhor esteja à frente. Precisamos contar uns com os outros. A gente não pode, e alguém falou aqui, eu não lembro agora, que a gente não lute sozinho, que a gente seja um, que a gente esteja em unidade, que a gente entenda e lute um com o outro e não contra o outro. Que a gente seja verdadeiramente um corpo, que a gente possa se humilhar como corpo e se colocar na presença de Deus, pedindo a Ele que mude a nossa sorte. O que a pastora Simone orou aqui, Deus muda a nossa sorte. O Senhor tem exortado tanto a gente, cara. É a hora da gente começar a fazer alguma coisa. E eu creio, em nome de Jesus, que hoje já se sentiu a diferença. Hoje deu para sentir a diferença. Tomamos um fôlego, né, cara? Tava tomando pancada de joelho, agora a gente está em pé. E está na hora da gente parar de tomar pancada. Está na hora de a gente levantar a guarda. Para daqui a pouco a gente tem que começar a bater. Porque não dá. A gente não pode ser derrotado, cara. A gente não pode ser derrotado. A gente não pode ser derrotado. Porque a gente serve o Deus vivo. A gente serve o cara que fez os céus e a terra, velho. A gente serve um Deus que, cara, não tem como medir, não tem como... O que há como Senhor? O que há como Senhor? A gente foi, né, Betinha, anteontem lá no evento lá. Cara, e aí a mulher, chegou lá o pessoal tudo já acostumado com o troço do evento, né? Como é que vocês estão? Me assustei. Muito bem. Foi uma barulheira, velho. Maravilhosamente bem. Um troço, uma alegria, uma parada, sabe? E a gente que serve o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, cara, que, sabe, fez uma par de coisa massa para nós. A gente vive meio cabisbaixo, velho. A gente vive derrotado. A gente vive... Derrotado é o diabo, cara. Derrotado é o diabo. Porque no fim disso tudo, ele vai estar no lago de fogo e enxofre debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. Então como é que a gente vai dar lado para um Zé Ruela desse? Como é que a gente vai deixar, cara? Hein? Wesley, você sai com a Manu na rua, você vai deixar um caboclo passar a mão nela? É ruim, hein?
Por que o diabo usou e a gente não faz nada? Por quê? Se algum caboclo na rua para e olha para tua mulher e fala, não. Porra, vai rachar o caboclo no meio, né, pastor Elcio? Com esse tamanho de bracinho, hein? Mas agora me diz, por que o diabo mexe e a gente não faz nada? As mulheres, você tem ciúme? Do Hamilton você não tem ciúme, né, velho? Não dá nem para ter ciúme. Né? Chegar uma coisinha assim, coisinha de Jesus. Ih, coroa fortão. E aí? Por que o diabo pode? Por que o diabo usou a cabeça? E a gente não faz nada? Por que o diabo usou a cabeça da tua mulher e você não toma um? Olha aqui, chifrudo, sai daqui, mano. Por que a gente deixa? A gente reclama de tantas coisas, os adolescentes fazem isso, faz aquilo. Pá, se alguém vier dar um tapa no teu filho, chega algum caboclo ali, mete o tapão no Natan, vai ficar ruim, não vai? E aí, por que o diabo usou a cara e a gente não toma uma atitude? Passou da hora da gente acordar, velho. Passou da hora. O despertador já tocou, ó. O trem já foi, irmão. Acabou. Não tem mais tempo. É esse senso de urgência, cara, que o Senhor colocou no meu coração. Cara, parece que vai acabar o culto, o Senhor vai chegar. É um troço. Deus está às portas, o Senhor Jesus está às portas e a gente está brincando. A gente está ali olhando para o chão, vivendo a vida como se a gente estivesse na Disneylândia. Nós não estamos na Disneylândia, velho. Nós estamos na Síria. Desperta, tu que dormes. Porque foi isso que o Senhor me falou. Falou para mim, serviu para você aí, beleza. Mas acabou. Semana passada, cara, foi um troço muito punk comigo. De você ouvir o Senhor falar assim, ó, é a última chance, queridão. É a última chance. Só que ele não falou isso só para mim. Eu lembro disso, não foi só para mim. Então, não temos mais tempo. A gente não tem mais tempo. Não dá mais. Sabe? E isso a gente já falou. Eu já ouvi isso na raiz aqui desde que eu vim para cá. Que vai fazer 2 anos já. Então, não tem mais nada para falar. Mais nada. O que eu tinha para dizer era isso. Eu acredito que o que o Senhor tinha para dizer era isso. A gente não pode mais ficar rodando, andando em círculos e se debatendo nas mesmas lutas, sabe? Perdendo tempo com as mesmices e com as coisas deste mundo. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Amém? Pastor Elcio. Aplauda o Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Tudo, Senhor, é para Ti. Não a mim, mas tudo para Ti. A Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória, o louvor, a adoração. Tu és maravilhoso, Senhor, maravilhoso. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia.